Feliz sábado, meus irmãos. Feliz sábado a você que nos está nos assistindo, que você possa sentir aí na sua casa a presença de Deus e que a igreja, ela se transfira ao seu lar e que você entre nessa esfera de adoração. Estamos em uma semana de oração por nome Herdeiro do Reino. E essa semana, ela é uma semana muito especial dentro da Igreja Adventista, porque é uma semana que nós chamamos de semana de mordomia. E a palavra mordomia vem da palavra mordomo, ou seja, aquele que serve, aquele que está disposto a servir. Eu constantemente faço alguns vídeos na internet. Eu tenho um canalzinho também no YouTube. Eu tenho mais ou menos uns 1.300 pessoas ali que participam ali deste canal. O meu canal é Elder Oliveira Reflexões Bíblicas. São vídeos de 7 até 13 minutos. O último vídeo que eu fiz fala sobre as duas grandes guerras universais, né? A primeira que nasce lá no céu, quando Lúcifer se rebela, e a segunda, né, descrita também no livro de Apocalipse, é aquela que nós chamamos Guerra do Armagedon, ou seja, a guerra final. Se você tem curiosidade de conhecer algum desses temas, né, as 3 formas de pecado, tem outro vídeo lá que é dessa forma, ok? Irmãos, um dos personagens bíblicos que eu mais admiro, eu falo humanamente falando, tirando o personagem de Jesus Cristo, o Deus Jesus Cristo, o ser Jesus Cristo, um dos personagens que eu mais me admiro, que eu amo a história, é o personagem Daniel. E quando nós vamos fazer a primeira classe de desbravadores, a classe de amigos, você vai perceber que um dos primeiros textos que tem ali na classe de amigos, você tem que decorar, né? Falando sobre a questão da alimentação, é Daniel 1:8. Então, hoje, nós vamos nos tratar aqui da perspectiva de Nabucodonosor em relação a Daniel capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Então, nós vamos estudar Daniel 1, 2, 3 e 4 na perspectiva do rei Nabucodonosor. Então, para isso, vamos abrir a nossa Bíblia ali no livro de Daniel, no capítulo 1. Algumas pessoas aqui não vieram durante a semana, acredito que trabalham, acredito que tiveram as suas atividades em escolas, alguns talvez estudem, alguns lecionem, alguns não vieram porque também estavam cansados, né? Gostaria de dizer a você que você perdeu, né? Perdeu. Mas temos aí ainda hoje e temos amanhã à noite. Então, não perca hoje e amanhã à noite. Para começarmos Daniel 1 e meditarmos no texto, nós vamos fazer uma pequena oração, ok? Vamos orar? Grandioso Deus, soberano Senhor, somos falhos, somos pecadores, necessitamos, ó Deus, da Tua graça, necessitamos, ó Deus, da Tua misericórdia, necessitamos, ó Deus, do Teu perdão. Precisamos, ó Deus, continuar firmes, porque, ó Deus, nós não estamos naquela Babilônia imperial, mas nós estamos nessa Babilônia espiritual. E assim, ó Deus, como os jovens se destacaram naquela Babilônia, a nossa igreja, ó Senhor, precisa se destacar nesta Babilônia que nós estamos vivendo. Nos ajuda, ó Deus, a olhar para trás, para aqueles personagens, e perceber, ó Deus, as suas histórias de grandeza, porque eles se apegaram a um Deus poderoso, e puderam vencer, e puderam crescer em um reino. Assim também, ó Deus, nós, neste mundo espiritual, nessa Babilônia, ó Senhor, nós possamos, ó Senhor, nos destacar como esses meninos que ali foram enviados para ser a Tua luz naquele império. Que o Senhor, Deus, nos abençoe nessa nossa meditação em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deixa eu contextualizar para você, tá ok? Eu vou ter um problema com essa câmera aqui, é porque eu sou aquele tipo de menino na escola que não aguenta ficar sentado, ou seja, eu não aguento ficar parado aqui, eu preciso me movimentar, então eu vou ter um pouquinho de trabalho com ela, mas eu vou tentar me segurar aqui neste lugar, tá ok? Vou tentar me segurar, vamos lá. Quando nós vamos estudar o livro de Daniel, nós precisamos então nos contextualizar na história. Então Deus tinha um povo, o povo de Israel, eles viviam ali em Israel sob a proteção de Deus, eles não temiam o inimigo. Tem uma coisa interessante, é que você lê a Bíblia e você percebe que o dia mais vulnerável para um judeu era o sábado, mas você não vê ninguém guerreando com o judeu na Bíblia no dia de sábado. Você não vê um texto assim, e era sábado e os judeus saíram para a batalha. E o problema não era, porque se eu fosse inimigo dos judeus, se eu pensasse num dia para atacar, qual dia seria? O sábado, que eles estariam descansando. Mas os próprios inimigos, eles tinham uma coisa na cabeça deles: não podemos atacar no sábado. Sabe por quê? Porque durante a semana nós atacamos o povo de Israel, mas mexer com eles no sábado, nós mexemos com o Deus de Israel. Então você não percebe, porque o próprio inimigo sabia que aquele dia era um dia grave para se atacar o povo de Israel. Porque ali a peleja já não seria com Israel, a peleja seria contra o Deus de Israel. E mexer com o Deus de Israel era problema. Quando você vai estudando o texto bíblico, você vai perceber que o povo de Israel, eles tinham orgulho de algumas coisas. Quais eram, assim, os grandes orgulhos do povo de Israel? Eles tinham orgulho de ser povo de Deus, né? Eles tinham orgulho, nós somos o povo de Deus. Os israelitas tinham esse orgulho. Outro orgulho que o povo de Israel tinha era o seguinte orgulho: é o orgulho da terra. Essa terra foi Deus que nos deu a Abraão, deu a Isaac, deu a Jacó, nos trouxe do Egito e nos colocou aqui, com mãos fortes, Deus nos colocou aqui. Então eles tinham orgulho da terra. Outra coisa que eles tinham orgulho era orgulho do santuário, do templo. O templo era orgulho para eles. Tinha alguns textos que é interessante quando você vai ler, que às vezes a gente na igreja usa de forma errada. Quando eu entrei dentro da igreja adventista, era comum você ver em algum lugar aqui, a igreja às vezes tinha barulho, principalmente entre a escola sabatina e o culto divino, começava a ter um barulho estranho. Aí alguém colocava assim, alguém que gostava do silêncio, da reverência, botava assim: o Senhor está em seu santo templo, calem-se todos diante dele. Na verdade, aquele texto, ele não foi feito para que se mantesse a reverência na casa de Deus. Não é a ideia do texto, o texto não diz isso, embora em algum momento a gente vai perceber que pode ser usado para isso. Mas a ideia inicial do texto era o seguinte: Israel era um país pequeno, rodeado de inimigos. Às vezes é comum você ler a Bíblia e você perceber que o escritor bíblico, ele vai dizer que Israel estava rodeado e seus inimigos eram como gafanhotos que iam para Israel. E toda vez que os inimigos iam para Israel e rodeavam Israel como gafanhoto, acontecia o livramento de Deus. E Deus guerreava. Então, essa frase era para qual momento? Era para quando os inimigos estavam ao redor. Eles olhavam para o templo, para o santuário, e eles diziam o seguinte: não fiquem nervosos, não fiquem com medo, não se apavore, o Deus dos exércitos lutará por nós, há uma promessa aqui. E aí sabe o que acontece? Eles diziam: o Senhor está em seu santo templo, não temam o inimigo, calem-se todos diante dele, ele vai guerrear. Daniel, ele precede a história de Jeremias. Você vai perceber que Daniel é contemporâneo de Jeremias. É Jeremias que vai informar o povo que a Babilônia vai invadir o seu povo. É Jeremias, o profeta, que vai estar alertando o povo. E até vai dizer: olha, se entregue, que é mais fácil se entregar. Mas quando você vai ler o livro de Jeremias, você vai perceber que Jeremias
vai ter um diálogo com Deus. E Deus vai dizer o seguinte: olha, sabe de uma? Eu vou me afastar do templo, eu vou sair do templo, o povo está terrível. Deus pega Jeremias pelos cabelos e leva em alguns lugares, e diz: Jeremias, olha aqui como é que estão os anciões da igreja, olha o que eles estão fazendo, essa é a causa que eu vou ter que me retirar do meio do povo, porque o pecado, a Bíblia diz, faz separação entre Deus e o povo. E no tempo de Jeremias, o pecado parecia que estava de uma forma incontrolável. Deus chamava Jeremias e dizia: Jeremias, vem cá, olha aqui para as mulheres estão adorando a Tamuz. Deus chamava Jeremias e disse: Jeremias, olha aqui os príncipes, olha o que eles estão fazendo, olha os sacerdotes. E você percebe, lendo no livro de Jeremias, como se fosse um caso romântico entre Deus e o seu povo, porque em algum momento Deus sai do templo e vai para a porta do templo, sai do interior do templo e vai para a porta, como se dizendo assim: olha, eu vou me afastar do povo, e se eu me afastar, vocês vão entrar em grande perigo. Passando um pouquinho mais, Deus sai um pouco mais em relação ao templo, até que Deus se afasta completamente do templo. Aí Nabucodonosor chega, e Israel está sem o seu guarda, Israel está sem o seu protetor, Israel agora está sem o seu defensor. Então Nabucodonosor entra, invade ali Israel. Nabucodonosor então entra nos portais, e ele algumas pessoas começam a morrer, e ele começa a selecionar jovens. Ele começa a selecionar jovens com boa aparência, para que esses jovens, eles fossem levados até a Babilônia, e eles servissem de alguma forma ali no palácio da Babilônia. Entre esses 4 jovens, se encontrava Daniel, aquele que nós chamamos de Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Azarias e Misael. Eles chegam à Babilônia, e aí começa a primeira vista do capítulo 1, como o rei Nabucodonosor enxerga Israel e o povo de Israel. Qual é a visão do capítulo 1 do rei Nabucodonosor em relação ao povo de Israel? Olha o que é que você vai perceber. Você vai perceber que eles acreditavam o seguinte: que quando um rei ganhava de outro rei, quando um reino invadia outro reino, ele acreditava que a guerra entre os deuses era que aquele Deus mais fraco perdeu para o Deus mais forte, e o reflexo daquela luta entre os deuses, ele acarretava aqui. Então, na cabeça de Nabucodonosor não conhecia o Deus de Israel, por ser um Deus fraco. Não tomei conhecimento deste Deus. E além de levar os jovens, Nabucodonosor levava cativo o Deus do povo. Por isso Babilônia, você vai perceber que Babilônia, ela é um berço de todas as religiões. E Nabucodonosor então chega até a terra de Israel e diz: cadê o Deus de vocês? E aconteceu algo estranho, porque não havia Deus em forma de imagem em Israel. E como é que eu vou fazer lá um templo para ser adorado, para que esteja adoradores lá, se vocês não têm uma imagem? Então Nabucodonosor resolve levar os utensílios da casa de Deus. Ele não leva o Deus, mas ele leva os utensílios da casa de Deus. Mas no capítulo 1, eles chegam ali, e no capítulo 1 existe decretos de morte. Você vai perceber que Nabucodonosor, ele gosta de fazer decreto de morte. E no verso 5 está o primeiro decreto de morte de todo o livro de Daniel. Olha o que diz o texto: determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa e do vinho real que ele bebia. E assim que ele fosse mantido por 3 anos, e ao cabo dos quais eles assistiriam diante do rei. A palavra determinar aí é determinar por sentença de morte.
Helder, mas como você pode me dizer isso? Quando você vai estudar o original, você vai perceber que esse determinar é o seguinte: faça, se você não fazer, você morre. Esse determinar está nessa forma. Mas eu provo isso no próprio texto bíblico. Porque quando Daniel, o verso 8, o irmão leu, resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar, o verso 8. Você vai perceber que esse resolver no original é o mesmo determinar. Entre outras palavras, quando o rei disse: ô meu amigo, tu come, senão tu morre, Daniel do outro lado disse: eu prefiro morrer de que comer. Ele resolve firmemente, a firmeza é essa, e ele vai para o chefe dos eunucos, e quando ele chega no chefe dos eunucos, olha se não tem morte nisso aí, verso 10, disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei, que fez o quê? Que ele determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, ele veria os vossos rostos mais abatidos do que os outros jovens da vossa idade. Assim ele disse: porém, em perigo o quê? Se vocês não comerem, eu vou morrer. Aqui nesse texto, tem uma coisa interessante. Sabe sermões que adventistas gostam de ouvir pregar? É que fala da parte final, da perseguição. Adventista gosta disso. Sabe uma coisa fácil? Não, quer pregar um sermão que os irmãos gostam e falar da perseguição, blá, aquela coisa. Aqui está uma história interessante. Porque tem gente dentro da igreja que quer melhorar, sabe quando? Quando as coisas apertarem. Não se farão adventistas fiéis nos últimos capítulos. Não se farão adventistas fiéis na parte pior. Os adventistas fiéis serão feitos, sabe quando? No primeiro capítulo do livro. É quando você resolve firmemente não se contaminar com esse mundo. É quando você resolve firmemente não se contaminar com esta Babilônia. É quando você diz: não dá para mim essa Babilônia. Eu prefiro ser fiel a Deus. Eu não vou comer a comida que Babilônia me oferece. Então, no capítulo 1, se eu pudesse mudar o título, eu diria: o rei Nabucodonosor não conhece a Deus. Por que não conhece? Porque o Deus Israel perdeu para o rei da Babilônia. Não conheço, não tomo conhecimento desse Deus. Mas no capítulo 2, Helder, o que você me diria do capítulo 2? Como seria a expectativa, a visão de Nabucodonosor em relação ao capítulo 2? O capítulo 2, ele começa com o rei indo dormir. E ao dormir, ele tem um sonho. E ao ter o sonho, este sonho lhe perturba. E ele sabe que aquele sonho é um sonho importante. E como ele tinha ao seu redor muitas pessoas que diziam que falavam com Deus: ah, que Deus me disse, já viu isso? Ah, que Deus me disse, ah, que Deus me revelou, Deus fala comigo. Aí pronto, o rei disse: ah, eu tenho um monte de gente que diz que fala com Deus. A mensagem que eu ouvi é uma mensagem de Deus. Então, eu vou chamar quem fala com Deus para saber o que Deus queria me dizer com o meu sonho. Então, Nabucodonosor, ele começa a chamar os que dizem que falava com Deus. E aí chega todo mundo. E quando chega todo mundo, ele diz: pessoal, é o seguinte, eu tive um sonho. E quer saber, esse sonho está me perturbando. E quer saber, eu quero saber o que eu sonhei, e eu quero saber a interpretação que eu sonhei. Você sabe que tem às vezes pessoas, no tempo antigo, que dizem o seguinte, né? Que quando a pessoa sonha que passa o pente na cabeça, quando passa o pente na cabeça, esquece. Lembra que tinha alguém que dizia: opa, eu esqueci porque eu passei o pente na cabeça. Talvez
Nabucodonosor tenha passado o pano na cabeça e não tenha lembrado de todos os detalhes. O fato é que ele chamou as pessoas. E ele disse, olha, eu tive um sonho, eu quero saber. E aí o que aconteceu? No capítulo 2, verso 10. Verso 10. Vamos para o verso 7, para pegar melhor o contexto. Eles já tinham sido indagados uma primeira vez, aí no verso 7, responderam segunda vez e disseram, diga ao rei o sonho aos seus servos, e lhe daremos a sua interpretação. Verso 8, tornou o rei e disse, bem percebo que vocês querem ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. O que o rei disse é o segundo decreto de morte, que se não me interpretarem, vocês vão morrer. Então, o primeiro decreto está no capítulo 1, verso 5, o segundo está aqui no capítulo 2. Se não interpretar, vocês vão morrer. E se não, verso 9, fizer saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para os proferides na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, diz-me o sonho e sabereis que podereis me dar a interpretação. Agora o verso 10 é o importante, porque Daniel vai usar uma parte do verso 10 para falar com o rei. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que revele o que o rei exige, pois jamais, disseram eles, houve rei, por grande e poderoso que tenha sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador caldeu. A coisa que o rei exige, disseram eles, é difícil. E olha, ninguém há que possa revelar diante do rei, senão quem? Os deuses. E estes não moram com os homens. Verso 12, vai dizer que o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou o quê? Que se matasse a todos os sábios da Babilônia. Sabe qual é o pior decreto que a igreja adventista tem medo? É o decreto de morte. O decreto, que alguns nós chamamos de decreto dominical. Nós temos medo dele. E aqui mais um decreto. Por que Daniel não foi chamado para essa reunião, se Daniel era representante desses sábios? É porque as pessoas diziam o seguinte, olha, Daniel não fica dizendo por aí, Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse. Então, se Daniel não fica, então, para que a gente vai levar ele? E aí o rei ordenou que de fato essas pessoas forem mortas. E eles saíram nas casas dessas pessoas até chegarem à casa de Daniel. E aí o que aconteceu? Daniel disse, espera aí, faltou a mim, vocês não me consultaram, me dá um tempo, olha que é fé, eu vou revelar o sonho ao rei. Ele nem sabia se de fato Deus iria aparecer lá para revelar, mas ele teve fé suficiente e disse, meu Deus não vai me desapontar. Por favor, você pode voltar lá no rei, enquanto eu faço as minhas orações, e eu vou explicar a Deus a situação, e eu creio que Deus vai nos revelar esse sonho. O Arioque volta lá e diz, olha, tem um camarada que disse que vai cumprir aí isso aí. E aí, passados os momentos, Daniel vai à presença do rei. Agora, verso 27. Verso 27. O primeiro capítulo de Daniel, só para eu lembrar, qual é o título que eu colocaria? O rei não conhece a Deus, porque Deus de Israel perdeu do Deus da Babilônia. O Deus de Israel é um Deus fraco, e o Deus da Babilônia é um Deus forte. No capítulo 2, na perspectiva do rei da Babilônia, eu colocaria o título assim, o rei Nabucodonosor ouve falar de Deus. Ele não conhece, mas agora ele vai ouvir. Como, Helder? Vamos agora para o verso 27.
Respondeu Daniel na presença. Aí ele apresenta, e aí Daniel começa dizendo a mesma coisa. Eu acho que quando eu consigo perceber o semblante do rei. Quando Daniel se aproxima, o rei disse, até que enfim. Mas quando Daniel está falando, eu imagino o rei fazendo. Porque, olha o que ele diz. Respondeu Daniel na presença do rei. O mistério que o rei exige, nem encantador, nem mago, nem astrólogo pode revelar quem? Quem já tinha dito isso? Quem já tinha dito? Então, ele começou com o mesmo discurso, sim ou não? Então o rei pensou o quê? Eu já ouvi isso. O cara veio aqui me dizer o que os outros já tinham me dito. Que ira! Já que ele estava raivoso, agora mais raivoso ainda, porque a coisa era parecida. Mas aí vem o verso 29. E é no verso 29 que Deus aparece a Nabucodonosor. O texto diz, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber a Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Os teus sonhos e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são esta. E ele começa a falar antes do sonho acontecer. Ele diz, estando tu, ó rei, na tua cama, surgiu, enquanto o Senhor estava acordado, pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. E o rei disse, espera aí, os caras estão falando não do sonho. Ele parece que ele estava como um Big Brother na minha casa e lendo os meus pensamentos, porque ele já está falando antes mesmo de eu dormir e ter o sonho. Eu estava preocupado, velho. Sabe, a gente chega em uma idade da vida que a gente pergunta, meu Deus, o que é que vai ser amanhã? Quando eu tinha 15, 16, 17 anos, eu não queria saber do amanhã. Agora eu estou com meus 45 anos, coração já não bate do mesmo jeito, e eu fico dizendo, meu Deus, o que é que vai ser do amanhã? O Nabucodonosor estava com os cabelos brancos, um grande líder. O que vai acontecer com a Babilônia? Estou envelhecendo. O que vai ser do futuro? E Deus aproveitou ali e disse, eu vou te mostrar o que vai ser o futuro. E Deus coloca o futuro não apenas da Babilônia, Deus coloca o futuro do mundo, até que uma pedra atirada sem auxílio de mão humana se torna o rei que cresce e domina o mundo para sempre, o reino de Jesus Cristo. Nabucodonosor teve uma visão de todas as grandes potências, de todas as grandes nações ali que dominariam aquele espaço geográfico, mas acima de tudo, ele viu que um dia existiria um reino que ninguém daria valor. Não era ouro, não era prata, não era bronze, não era ferro e nem ferro misturado com barro. Era uma pedra, a pedra que os edificadores rejeitaram, aquela pedra que veio a ser a pedra principal e angular. Ninguém deseja entre todos aqueles materiais a pedra, mas a pedra será o reino eterno. Ele disse, há um Deus, Nabucodonosor, no céu, que revela. No capítulo 3, então, se eu pudesse mudar o título, eu colocaria, o rei Nabucodonosor ouve falar do Deus de Israel. A ênfase está no capítulo 3, então eu vou, antes de ler o 3, eu vou para o 4, para que eu possa fazer o encerramento. O capítulo 4, então abra aí o capítulo 4, e vou já te apresentar uma curiosidade do capítulo 4. Uma curiosidade do capítulo 4. Assim como o capítulo 20 e o capítulo 5 de Levíticos. Levíticos não, de Deuteronômio, os 10 mandamentos 5 de Levíticos, é isso? É 5 de Levíticos. 5 de Levíticos é de Deuteronômio. É Deuteronômio, né? Minha cabeça falhou aqui agora. Assim como esse capítulo é o único capítulo na Bíblia escrito por Deus. Qual é o único capítulo escrito por Deus na Bíblia? O capítulo 5 de Deuteronômio e o capítulo 20 de Êxodo. Estou certo ou estou errado? É o único texto escrito pela mão de Deus. Você sabia que o capítulo 4 do livro de Daniel é o único
capítulo da Bíblia escrito por um não-judeu? O único capítulo da Bíblia escrito por um não-judeu é o capítulo 4 do livro de Daniel. E se eu mudasse aqui, sabe como é que eu botaria o título? O rei Nabucodonosor se entrega ao Deus de Israel. Ele não conhecia, ele ouve falar no capítulo 2, no capítulo 3 ele vê a Deus, daqui a pouco nós vamos ver como que ele vê a Deus, e no capítulo 4 ele se entrega, ele se rende ao Deus de Israel. Vamos para algumas provas interessantes. O versículo 1 já começa dizendo, o rei Nabucodonosor, então isso aqui é tipo um decreto, alguma coisa que ele está escrevendo, ele diz assim, o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de toda língua, que habitem por toda a terra, paz vos seja multiplicada. Isso aqui é o início de uma carta que ele está escrevendo, não, ele que está escrevendo. Me prove mais que é ele, o verso 4, olha o que diz o verso 4, eu quem? Nabucodonosor estava tranquilo em minha casa. Você percebe que ele está usando a primeira pessoa, ele escrevendo. Quando você vai para o verso 34, olha o que diz o verso 34. Mas, aos fins daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Veja que ele que está escrevendo. Mas, irmãos, o mais bonito está no verso 37. Olha o que é que ele se rende a Deus. Ele diz assim, agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Aquele rei impetuoso, que quando chegou em Israel, olhou para Deus, para aquele Deus, disse, quieta com esse Deus. No capítulo 2, ele começa a se interessar por ele, porque alguém disse, há um Deus, alguém pregou. Sabe o que é ser mordomo? Primeiro ser mordomo, capítulo 1, cuidar de si, cuidar do seu corpo, agradar a Deus na sua alimentação. Ser mordomo é cuidar dos interesses de Deus. Capítulo 2, o mordomo de Deus prega sobre esse Deus, fala de Deus, há um Deus no céu. Nós adventistas, irmãos, estamos vivenciando a etapa final da história deste mundo. Só que nós não devemos ficar tristes com o que está acontecendo. Nós não devemos ficar pesarosos com o que está acontecendo. Nós não devemos ficar depressivos com o que está acontecendo. Afinal de contas, o que está acontecendo foi pregado a você. Você sabia que nos últimos dias viriam tempos difíceis, tempos angustiosos. Enquanto o mundo está vivendo isso, Jesus disse, quando vires essas coisas acontecer, ergam a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Não é motivo para ter medo o que está acontecendo. Agora eu vou te dizer uma coisa. Se você se calar, se você se acovardar, quer saber de uma coisa? Você será reprovado por Deus. Porque nos últimos dias da história da humanidade, Deus precisará de homens e mulheres que sejam capazes de dizer, há um Deus no céu, ao qual revela os mistérios. Nabucodonosor só vai se converter se o povo de Deus falar que existe um Deus no céu. A grande mensagem de Jesus para os mordomos é, ide e pregai o evangelho. Quem crê e for batizado, será salvo. Nabucodonosor se converterá se nós mostrarmos a ele o Deus que servimos, se nos inclinarmos diante dele, se os humilharmos diante dele e não nos reis desse mundo. Capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3. O capítulo 3 começa com um rei
fazendo uma estátua, uma grande estátua, numa planície chamada Durra. Uma estátua de 30 metros de altura. Então o rei, ele resolve convidar as pessoas que tinham cargos, grandes cargos no reino. E não somente essas pessoas, o povo foi convidado. Verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem consagrar a imagem que o rei havia levantado. Ali estavam todas as autoridades, mas ali havia 3 jovens. Helder, por que Daniel não estava ali? Porque Daniel, ele tinha um cargo elevado. E você sabe, naquele tempo se viajava de jegue, de cavalo, a pé, não tinha trens, poucos ambientes para as viagens de barco. E o rei tinha pessoas que tinham tarefas especiais, e Daniel era um desses. Provavelmente Daniel não faz parte dessa história, porque Daniel está em uma viagem. Mas seus amigos ficaram ali. E seus amigos ganharam cargos ali. E a Bíblia diz, verso 6, o terceiro decreto de morte, no 3º capítulo. Olha o que a Bíblia diz. Qualquer que se não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Chegou o grande momento. O arauto toca, as pessoas se abaixam. E sabem o que eu penso? Que tinha outros judeus de influência ali naquele meio. Mas eu fico imaginando alguns judeus, quem sabe pegando a sua chave ou a sua caneta, e eu imagino que na hora que o arauto tocou, ele lança no chão e diz: Senhor, eu vou me abaixar, mas não é diante daquela estátua, não é porque caiu a minha chave, e sabe, Senhor, deixa eu pegar aqui a minha chave, pronto, e já resolvi. Não foi para, não, Senhor, o Senhor sabe que eu não me inclino diante disso. Talvez outros olharam para o seu sapato e foram começando a fazer assim, para ver se desamarrava o cadastro enquanto estava sendo decreto, e ele percebeu que conseguiu. Ele disse: Senhor, eu vou demorar um pouco aqui, porque eu não gosto do meu sapato desamarrado, e eu vou me inclinar e... Está vendo, Senhor? Eu me inclinei, mas não foi para ele, não, foi para o meu sapato, e talvez alguns judeus fizeram isso, não sei, a Bíblia não diz. Mas o fato é que alguns não queriam desculpa nenhuma. E quando o arauto tocou, a banda tocou, a Bíblia deixa claro que 3 jovens não se curvaram. E eu não sei se em saúde é assim, mas na minha cidade é. Na minha cidade existem os puxa-sacos do prefeito. E os puxa-sacos do prefeito, ele tem uma mania de levar fofoca. Porque ele quer ganhar como é que chama? O cargo. Então os caras viram, peraí, tem 3 cargos agora que está rolando aí. E aí os camaradas chegaram para o rei e disseram: olha, rei, não que eu seja fofoqueiro, jamais, que minha boca não faça nunca isso, seu rei. Mas existem aí 3 caras que o senhor deu uns cargos bons. Eles não fizeram caso de ti, nem do teu decreto. Eles não se ajoelharam, rei. Então vem o verso 13. Então Nabucodonosor, o quê? Irado e furioso. Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez vocês não saibam. Quais são as 2 maiores autoridades do mundo hoje? Do mundo religioso? É o Papa. E do mundo civil, alguns dizem que e nós pensamos assim, é o presidente dos Estados Unidos. E sabe de uma coisa? Nabucodonosor naquele momento, ele era o maior líder bélico
e nele mesmo o maior líder religioso. Ele era o maior líder religioso e ele era o maior líder bélico. E sabe o que? Você está diante desta pessoa irada e furiosa, babando, gritando. O texto diz que ele, irado e furioso, chamou os meninos. Certa vez a minha esposa ela é aqui de Caém, bem pertinho. E era dia dos namorados. Ia cantar uma cantora gospel em Jacobina. Eu era recém-batizado e ela ainda não era batizada. E eu pedi a moto de um primo meu emprestado para vir aqui no Giral, pegar ela. E meu primo me emprestou a moto. Eu não era habilitado. E eu saí de Jacobina. Quando cheguei no contorno, tinha uns guardas ali, a polícia rodoviária. Quando eu vi de longe, o coração acelerou. Já fiquei logo com medo. Aí ele mandou parar. Aí quando ele mandou parar, ele já gritou de lá, de sandália, rapaz! Eu não estava com era o problema menor. Eu estava sem habilitação, eu estava sem o documento da moto, e ele foi logo no problema menor. E naquele dia, sabe o que eu descobri? Eu descobri que eu era gago. É porque ele disse assim, de sandália, eu disse que eu querendo encaixar dentro da minha mente uma justificativa para sair dali. E aí ele disse, você é gago? Eu disse, não, é E aí eu sei que eu ganhei fôlego, disse, é porque eu tenho uma namorada aqui no Giral, e eu vim pegar ela porque vai ter um negócio da igreja. Eu sei que ele olhou assim para mim e disse, vai-te embora. E eu fui-me embora. Aqui estavam os meninos na frente da maior autoridade. E eles tinham acabado de cometer um delito. E o decreto daquele homem implacável era a morte. E ele manda chamar os meninos babando. E ele então agora ameaça os meninos. Verso 14. Falou Nabucodonosor e lhe disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque, Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorar a imagem de ouro que eu levantei. Agora eu vou mandar tocar de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aprenda isso. Aprenda isso. Satanás não tem prazer na sua morte. Vou repetir. Satanás não tem prazer na sua morte. Paulo disse, para mim o viver é, e o morrer. Satanás matar um crente, ele está selando a salvação do cara, e ele não quer que ninguém se salve. O que Satanás quer é que você abandone a fé, que você negue a Cristo na faculdade, negue a Cristo na sua escola, negue a Cristo no seu trabalho, negue a Cristo na sua palavra. Ele quer ver crente negando a Cristo. E diante de Nabucodonosor, Satanás talvez tenha dito, não mata eles, ameaça para que eles desistam, para que eles neguem a fé. E eles estão diante de um cara babando, dizendo, olha, acende a fornalha 7 vezes mais. Nós vamos queimar vocês vivos. Vocês vão virar cinzas naquela fornalha. E sabe de uma coisa? Eles não fizeram como eu. Eles não gaguejaram. Eles não pestanejaram. Eles estavam diante daquele rei e disseram, olha rei, quer que eu te... Eu fico imaginando, sabe, quem é o rei? Quer saber de uma coisa? Não gaste o bico dos meninos para tocar esse negócio, não gaste a fanfarra, os músicos, não. Nós não vamos nos inclinar e pronto. E o rei ainda ameaça. Ele diz assim, olha, e eu quero ver, o desejo dele vai acontecer, porque ele diz que eu quero ver se o Deus de vocês vai livrar vocês. Eu quero ver, ele diz, se o rei de vocês vão livrar vocês. Os caras tocam. E os meninos
não se inclinam. Verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornou o seu aspecto contra Nabucodonosor, e ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais de que costumava. Verso 20, ordenou os seus homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem aonde? Na fornalha. Você sabe da história. Eles encostam, jogam os meninos lá, e os homens mais fortes, o que aconteceu com eles? Eles morreram, porque o negócio estava muito quente. O calor foi tão grande, que os que lançaram, morreram. Agora, onde Nabucodonosor vê a Deus? Verso 24. E eu quero terminar com esse verso. Então o rei se espantou, e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados no fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou o rei e lhe disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E olhando bem para o 4º homem, eu percebo que o aspecto do 4º homem é semelhante a um dos filhos dos deuses. Jesus Cristo, quando ele subiu aos céus, ele disse assim para os discípulos: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não sei qual é a fornalha, meu irmão e minha irmã, que você enfrenta, mas Jesus está na fornalha com você. Eu não sei como é a tua vida na escola, com os teus amigos. Eu não sei como é a fornalha do teu trabalho. Eu não sei como é a fornalha do teu comércio. Parece que está tudo ruindo. Parece que o comércio vai falir, porque você resolveu fechar no dia de sábado. Parece que não vai dar para concluir o curso universitário, porque você decidiu não assistir às aulas no dia de sábado. Mas Jesus disse: eu estou com você todos os dias na tua fornalha. Eu te livro da tua fornalha, eu te engrandeço na tua fornalha. Eles vão ver que eu sou Deus que entra na tua fornalha e que não te abandona na tua fornalha. Nós adventistas acreditamos que coisas piores virão, mas cremos que o Deus da fornalha enfrentará a fornalha conosco todos os dias. As pessoas verão, as pessoas olharão. Nós não lançamos eles na fornalha, e como eu vejo o aspecto deles livres, como vejo eles sorridentes, não é para sorrir, como eu vejo eles felizes, porque o Deus da fornalha é o Deus que está com você todos os dias da tua vida. Não temas, disse ele, porque eu estou contigo. Não se assuste, não se assombre, disse ele, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento e eu te fortaleço com a minha destra fiel. Os que confiam, diz a Bíblia, no Senhor, serão como o monte Sião, que não se abalam nem na frente de autoridades, nem na frente de Nabucodonosor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abalam, mas permanecem firmes para todo sempre. Este é o seu Deus. Este é o nosso Deus. Quantos aqui hoje gostariam de dizer: Senhor, obrigado,
por ser o meu Deus, o Deus da minha vida. Vamos nos colocar de pé e vamos falar com Ele. Grandioso Deus, aqui estão, ó Deus, nós, os moradores da Babilônia, recebendo as pressões da Babilônia. Babilônia tem nos, ó Deus, pressionado para vestir-nos como ela veste, para comermos como ela come, para trabalharmos como ela trabalha. Mas, Senhor, quer saber de uma? Nós não pertencemos a esse reino, nós somos cativos desse reino, mas nós pertencemos ao teu reino. Nós não somos servos de Nabucodonosor, nós somos teus servos. Enquanto a lei de Nabucodonosor não agride a tua lei, serviremos as leis dessa Babilônia. Mas se em algum ponto a lei do teu reino for abalada e tivermos de escolher entre leis humanas e leis divinas, ainda que a fornalha esteja acesa, nós vamos escolher o Senhor Jesus Cristo, a sua lei, porque Ele é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Somente a Ele, ó Deus, nos inclinamos. Somente a sua lei obedecemos. Capítulo 11 do livro de Hebreus diz que todos os heróis da fé buscavam uma cidade, a qual o Senhor é o edificador. E é para essa cidade, Senhor, que nós queremos ir. É nessa cidade, Senhor, que nós queremos habitar. Nós não queremos, ó Deus, um rei socialista. Nós não queremos, ó Deus, um rei que seja ditador. Nós não queremos um rei que se diga democrático. Nós queremos um Deus como nosso rei, porque o nosso modelo é um modelo teocrático. Nós queremos servir a esse Deus para todo sempre, em nome, ó Deus, do teu Filho Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por nós. Amém.